Olá, eu sou a Kika Moreira e eu trabalho no Mandala Espaço de Cura, com várias terapias de desenvolvimento do autoconhecimento, curas emocionais e também com educação parental. Eu resolvi fazer nesse ano uma temporada de 2 meses de conteúdos de vídeos quinzenais sobre autocompaixão e terapias relacionadas com esse tema. Para iniciar 2020 com hábitos mais saudáveis para nós mesmas, para que a gente consiga criar um ano de mais bem-estar. Essa aqui é a primeira dica terapêutica que eu vou dar na temporada e é sobre comunicação não violenta, que foi criada pelo Marshall Rosenberg. A gente vai usar esse livro como base aqui no vídeo, ok? O que é CNV, afinal? É uma forma de comunicação que nos leva a nos enxergar de coração e se baseia em habilidades da linguagem que oferecem a capacidade da gente continuar sendo humanas, mesmo em condições adversas. Então, nos ajuda a reformular a maneira pela qual a gente se expressa e pelo qual a gente ouve a nós mesmas e aos outros. Quando a gente usa CNV para ouvir as nossas necessidades mais profundas, a gente percebe o nosso relacionamento com os outros de uma outra forma. Então, o que CNV tem a ver com autocompaixão? A maior utilidade da CNV é o desenvolvimento da autocompaixão, porque quando somos internamente violentas conosco mesmas, é difícil ter compaixão verdadeira pelos outros. Quando os conceitos críticos a respeito de nós mesmas impedem que vejamos a beleza que a gente tem dentro de nós, a gente perde essa conexão com a energia divina, que é a nossa origem. Então, a gente pode usar a CNV para nos avaliar de maneira a nos enxergar, né, enxergar as nossas limitações evidenciadas pelos nossos erros para nos guiar em direção ao aprendizado e ao crescimento, em vez da vergonha, da culpa, do ódio por nós mesmas. Então, as formas de comunicação que bloqueiam a autocompaixão são os julgamentos moralizadores, as comparações, negações de responsabilidades e aquele desejo em forma de exigência. O que é escuta empática? A escuta empática é a prática da CNV. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com um caderno, focadas em nós mesmas. A prática para a CNV possui 4 componentes essenciais, que é a observação, sentimento, necessidade e o pedido. Então a dica para essa prática é utilizar um caderno. Pode ser qualquer caderno que você tiver em casa, ele só precisa ter folhas sequenciais em branco. Então, numa página, a gente vai escrever aqui na primeira linha pensamento e na outra empatia. Toda vez que a gente tiver um pensamento carregado de fortes emoções ou que seja muito recorrente na vida da gente, a gente vai escrever aqui numa página desse caderno. A gente pode escrever do jeito que vier, sem filtro nenhum nesse primeiro momento. Tente só não escrever textão, porque a gente precisa focar em um pensamento central para facilitar esse trabalho. Então, depois de você escrever, você vai ler novamente, mas agora com um olhar de gentileza e empatia. Então, por exemplo, se o pensamento vier algo do tipo, olha isso, eu estraguei tudo de novo. Então, a gente vai refletir sobre qual necessidade nossa não foi atendida e está sendo expressa por esse julgamento moral. Quando a gente começa a se conectar com as nossas necessidades, a gente percebe uma mudança no nosso corpo. Ao invés de sentir aquele peso da vergonha, da culpa, da depressão, a gente tem acesso a um emaranhado de sentimentos, como tristeza, frustração, decepção, medo, angústia. E a sensação que a gente tem é que a gente precisa agir ao invés de nos paralisar. A gente tem aquela sensação que a gente precisa realizar algo que nos leve a conseguir o que a gente precisa ou que a gente valoriza. Então, a gente vai passar para a página do lado desse caderno e na mesma direção do pensamento, a gente vai escrever aqui a compreensão acerca desse pensamento que foi escrito aqui. Sem julgamento nesse momento, sem fazer juízo do que é certo e do que é errado, se está de acordo com seus valores, com suas crenças, a gente tem que resistir ao impulso de aconselhar. A gente vai se conectar com o sentimento e necessidade que não estão sendo atendidas nesse exato momento e que foram estimuladas por alguma ação passada que faz a gente se sentir assim agora arrependida. Então, nesse lado do caderno, é sempre preciso checar se você entendeu direito o pensamento. Então, será sempre necessariamente uma pergunta que vai ter do lado de cá. Então, após fazer isso, você vai voltar para essa página do pensamento
e vai responder a pergunta do lado da empatia. Então, por exemplo, no caso do pensamento que eu falei anteriormente, a gente pode escrever do lado de cada empatia assim: você se sente decepcionada, frustrada e triste por não ter alcançado o resultado que queria? E o pensamento do lado de cá vai responder: óbvio, como é possível eu ter errado assim outra vez? Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer nada direito. Então, e assim você vai criando uma conversa com você mesma. De um lado, o que você pensa, do outro, a empatia e o acolhimento. Você vai estar praticando dessa forma a autocompaixão, perdoando você mesma, tendo clareza sobre suas necessidades e agindo para alcançar o que você precisa de verdade. Você vai conseguir esvaziar o seu cérebro. Essa conversa acaba quando você cansa de escrever. Eu canso de escrever, minha mão dói de tanto que eu escrevo todo dia. Ou então quando você se sentir melhor. De preferência com uma ação a ser feita para suprir essa necessidade. É importante que esse caderno seja feito à mão, para melhorar a aprendizagem, a memória e a criatividade na resolução das suas questões emocionais. É importante também que ninguém tenha acesso a esse caderno, porque ele é algo muito íntimo. Vai ter coisa escrita lá que você não vai ter coragem de falar para ninguém. Proponho a você, então, que você pratique essa escuta empática através do caderno por cerca de 15 dias consecutivos no mínimo. Eu sugiro que você pratique antes de dormir, mas pode ser feito em qualquer horário do dia que você se sentir com essa necessidade, né, desse tipo de acolhimento. Quando o caderno acabar, você pode queimar e iniciar outro. Então a gente chega aqui ao fim desse pequeno vídeo. Eu agradeço a você que está assistindo aí e quero saber o que você achou dessa dica preciosa de mudança de hábito para 2020. Deixe aqui no vídeo o seu comentário falando o que você achou, como foi para você fazer contato com esse conteúdo e como está sendo praticar a autocompaixão. Marque também nos comentários alguém que se interessaria pelo que foi falado aqui hoje. Nosso próximo vídeo vai ser divulgado no dia 17/1 com uma dica diferente de prática terapeuta para essa temporada, ok? Fique de olho aqui no perfil, porque no fim da temporada eu vou fazer um sorteio para quem acompanha todos esses posts. Abraço, vejo você em breve. Tchau!